A pergunta que silenciosamente corrói sua confiança não é sobre o que você fez de errado, mas sobre o que você sente que precisa esconder. Você olha para os homens ao seu redor, ou para a imagem que você acredita que deveria projetar, e vê uma expectativa de invulnerabilidade. A cultura, os filmes, até os conselhos bem-intencionados, todos sussurram a mesma mensagem distorcida. Sentir profundamente é uma concessão, uma brecha na armadura, um convite para a rejeição. E então, você internaliza esse código. Você aprende a separar-se em compartimentos estanques. Aqui reside a força, o provedor, o solucionador de problemas. Ali, trancado a 7 chaves, fica o ser humano, que anseia por conexão, que sente a melancolia de um fim de tarde, que se comove com uma história, que teme a solidão. Esta divisão não é uma estratégia, é uma lentidão. É a parálise do homem moderno, congelado no ato de performar uma versão de si mesmo que ele acha que o mundo, e especialmente as mulheres, exigem dele. A dor mais aguda não é a de uma rejeição específica, mas a de nunca ser verdadeiramente visto. Nem por você, que se tornou um estranho para si mesmo, nem por uma parceira, que só interage com o avatar que você criou. Você se pergunta por que as conexões parecem tão superficiais, por que o magnetismo some depois da atração inicial, por que se sente tão incrivelmente só, mesmo quando não está sozinho. A resposta está naquela cisão interna. O psicanalista Carl Jung chamaria isso de uma negação da sombra, mas não a sombra dos impulsos negativos, e sim a sombra de toda a sua humanidade emocional. Você exilou partes inteiras de sua psique, e um homem pela metade emite um sinal pela metade. Este é o efeito daquilo que podemos chamar de jaula de Faraday emocional. Uma gaiola de Faraday é um recinto que bloqueia campos eletrostáticos. Dentro dela, nenhum sinal externo entra e nenhum sinal interno sai. A masculinidade performada, rígida, é exatamente isso, uma construção mental que você ergueu ao seu redor para se proteger. Você acha que está se tornando uma fortaleza impenetrável, mas na verdade está criando um vácuo. Dentro dessa jaula, você está seguro, previsível e completamente invisível ao radar emocional mais profundo de uma mulher. A atração, especialmente a duradoura e significativa, não é um fenômeno que ocorre na superfície das palavras e ações corretas. É uma ressonância energética, uma troca de frequências emocionais. Quando você bloqueia a saída de sua própria vulnerabilidade autêntica, que não é chorar a todo momento, mas simplesmente a capacidade de estar presente em sua experiência humana completa, você está silenciando seu transmissor vital. Elas não captam você. O desejo genuíno não flui em direção a um objeto lacrado. Ele é atraído pela textura, pela complexidade, pela vida que pulsa por dentro. A mulher que você deseja, aquela com profundidade e inteligência emocional, inconscientemente procura por essa pulsação. Ela está sintonizada para ler o que está entre as linhas, o subtexto emocional. E quando tudo o que ela encontra é uma parede lisa e polida de tudo bem e eu resolvo, sua atenção inevitavelmente se desloca. Não por maldade, mas por instinto. O instinto busca vida, não uma estátua. Aqui reside a revelação que pode mudar tudo. A força que é apenas casca, apenas postura, não tem raiz. E tudo que não tem raiz é facilmente derrubado pelo primeiro vento forte de adversidade real ou de intimidade verdadeira. A mulher de alta qualidade, e falamos aqui de uma parceira, não de um interesse casual, não se conecta com a caricatura do poder. Ela é atraída pela autoridade que nasce da integridade.
E integridade, em seu sentido mais primordial, significa inteireza. Significa que sua força tem uma origem profunda, nutrida nas camadas úmidas e escuras da sua própria sensibilidade. É essa umidade interior que dá flexibilidade à madeira, que impede que ela se torne quebradiça. Sua dureza atual, aquela que você exibe como um escudo, sem a umidade nutritiva da autoconsciência e da permissão emocional, é como um carvalho de plástico. Pode impressionar à distância, pode até enganar por um tempo, mas não sustenta a vida, não abriga nada, não cresce. E mais cedo ou mais tarde, o toque revela a farsa. A verdadeira força masculina não tem medo de seu próprio substrato emocional. Ela o conhece, o habita e o utiliza como fonte de resiliência. É a diferença entre um rochedo no mar, que parece sólido, mas é erodido lentamente por cada onda, e a própria água do oceano, que é macia e fluida, mas capaz de desgastar continentes e moldar o mundo. A força da água está em sua natureza adaptável, em sua profundidade, em sua capacidade de sentir o contorno de tudo o que toca e ainda assim permanecer poderosa. Portanto, a mudança fundamental que se exige de você não é uma nova técnica de sedução ou um conjunto de regras mais rígidas. É uma transição de percepção. Você precisa passar da postura de defesa para o estado de presença. Você para de tentar freneticamente provar que é um homem para o mundo, para as mulheres, para si mesmo, e começa simplesmente a estar um homem. Observe a metáfora da espinha dorsal. Ela não debate, não se anuncia, não precisa ficar se exibindo. Ela simplesmente é. Sua função é sustentar. É flexível o suficiente para se curvar, para se adaptar ao movimento, mas inegociável em sua missão central de fornecer estrutura. Ela permite que você se incline para ouvir um sussurro e se erga para enfrentar um desafio, usando a mesma estrutura interna. Essa é a masculinidade integrada, uma espinha dorsal emocional. Não é uma jaula que o prende e o isola, é a coluna que o libera para se mover com autenticidade no mundo. Você está exausto de viver em preto e branco, de alternar entre a rigidez do homem de verdade e a vergonha secreta pela sua sensibilidade, em um universo que anseia desesperadamente por cores, por nuance, por verdade. Este diálogo é o início do mata para sair dessa cela. Não se trata de destruir a força que você tem, mas de fundi-la com o material que você negou. Onde a força ganha temperatura, calor humano e a sensibilidade ganha densidade, peso de realidade. A partir deste ponto, vamos reconstruir, vértebra por vértebra, essa estrutura que sempre foi sua, mas que você aprendeu a ignorar. O primeiro passo é reconhecer a cela. O segundo é perceber que a porta nunca esteve trancada por fora. E essa performance constante, esse esforço para manter a máscara de aço perfeitamente ajustada, tem um custo que vai além do cansaço. Ele cria um vazio de reverberação que ecoa dentro de você. Você se sente como um ator no final de uma longa peça, onde o aplauso não vem, porque o público, intuitivamente, sentiu a falta de verdade no personagem. O medo oculto que alimenta essa performance é um dos mais profundos que um homem pode enfrentar. Se eu tirar esta armadura, se eu desmontar este personagem do homem inabalável, o que sobrará? Serei apenas um homem comum, frágil, cheio de dúvidas, substituível. Esse pavor de ser medíocre, de se fundir à massa dos homens comuns, é o que o mantém preso no papel do herói mudo, aquele que suporta tudo em silêncio, mas cujo silêncio não é paz, é sufocamento. A dor real, portanto, não é a da solidão em si, mas a da solidão dentro de si mesmo.
Você se tornou o principal espectador de uma vida que não sente como sua. E a frustração sexual, a falta de desejo profundo que você percebe vindo delas, é muitas vezes apenas um reflexo dessa desconexão interna. Elas não estão reagindo à sua falta de força, estão reagindo à falta de presença. A presença requer que você esteja ali, inteiro, e não apenas uma representação dele. Isso nos leva a um conceito psicológico crucial para entender a atração autêntica. A atração pelo ponto de fratura controlado. O inconsciente feminino, em sua busca por um parceiro viável para vínculo e proteção, não é atraído por uma muralha lisa e sem características. Muros assim são impessoais, são defensivos, não convidam à conexão. O que realmente gera atração e, mais importante, confiança emocional, é a percepção de uma fortaleza que tem uma janela. Algo como um castelo bem fortificado, mas com uma luz acesa na torre. A janela é o seu ponto de fratura controlado. Não é uma rachadura estrutural que indica colapso iminente. É uma abertura intencional, um lugar onde a emoção autêntica, a vulnerabilidade escolhida, pode transparecer. É o momento em que, após um dia difícil, você solta um suspiro profundo e comenta com simplicidade: foi um dia pesado, sem se desmanchar, mas sem legar o peso. É a capacidade de dizer isso me magoou, sem colocar a responsabilidade da sua cura no outro. Essa pequena falha na porcelana perfeita da performance é o que prova que o objeto é real, valioso, único. É a assinatura do artesão, a prova de que não saiu de uma linha de produção de personalidades. Sem essa janela, sem esse ponto de fratura controlado, você é apenas mais um item em uma prateleira infinita de homens que tentam ser o que pensam que devem ser. A mulher pode até se interessar pela embalagem, mas não sentirá o impulso irresistível de possuir, de conhecer, de se conectar com o que está dentro. Daí surge um erro fatal que perpetua a invisibilidade. Confundir controle emocional com ausência emocional. O homem verdadeiramente poderoso, aquele que emana uma autoridade silenciosa, não é um deserto emocional. Ele não é a rocha insensível. Pelo contrário, ele tem um clima interno rico e variado. A diferença está na relação que ele tem com esse clima. O homem integrado sente a tempestade da raiva, a névoa da tristeza, a luz intensa da paixão. Ele permite que esses fenômenos passem por ele. Ele os observa, os reconhece, mas não é governado por eles. Ele não desaba com a primeira chuva, nem é arrastado pela primeira onda de emoção. É como um capitão experiente no convés de seu navio. Ele sente o vento, a inclinação do barco, a força do mar, mas suas mãos firmes no leme mantêm o curso. A ausência total de clima interno, aquele estado de neutralidade plana e forçada, é desértica e estéril. Ninguém deseja habitar um deserto por muito tempo. É um lugar árido, sem vida, sem surpresas. A atração floresce nos vales férteis, onde há um ecossistema emocional. O controle, portanto, não é sobre suprimir o clima, mas sobre não ser destruído por ele e, principalmente, sobre saber qual clima compartilhar e quando. É a diferença entre ser afetado por uma emoção e ser definido por ela. Para começar a fazer essa transição da ausência para o controle consciente, proponha um ritual simples, porém profundamente transformador. O ritual do check-in. Não é uma análise profunda, é um reconhecimento tátil. 3 vezes ao dia, pare por 30 segundos absolutos de silêncio e pergunte-se internamente, sem pressa de responder: qual é a textura do que estou sentindo agora? Não use rótulos genéricos como bem ou mal. Busque a sensação física, a metáfora. É áspero como lixa? É pesado como um cobertor molhado? É fluido e leve como óleo? É contraído como um nó? Apenas observe e nomeie a textura.
Esse ato aparentemente simples faz algo revolucionário. Ele tira a emoção do reino abstrato e a traz para o corpo. Ele a torna algo que você possui e não algo que o possui. É o primeiro passo decisivo para sair da reação automática, negar o que sente porque é fraco ou ser dominado por isso, e entrar no território da resposta consciente. Você começa a construir um relacionamento com seu mundo interior. E quando você se relaciona com você mesmo, para de projetar nos outros a necessidade desesperada de que façam esse trabalho por você. A consequência imediata desse desmonte da performance é uma mudança radical de posição na dinâmica da vida e dos relacionamentos. Você deixa de ser o espectador da própria performance, aquele que observa de fora tentando acertar as falas, e se torna o participante na experiência real. Quando você para de atuar, sai do palco. De repente, você está na plateia da própria vida. E ela, a mulher que interage com você, também está na plateia. A dinâmica deixa de ser ela me observa e eu espero sua aprovação e se transforma em nós nos encontramos aqui, neste espaço compartilhado da realidade. O poder, então, deixa de ser uma commodity que você exibe através de riqueza, status ou força física e se torna uma qualidade que você exerce através da presença autêntica. É a autoridade que vem não do que você tem, mas do que você é. Um homem presente é um homem que não precisa checar o celular a cada 2 minutos durante um encontro, não porque está jogando duro, mas porque o que está acontecendo ali, naquele momento, com aquela pessoa, é genuinamente mais interessante. Ele não está esperando a validação dela, ele está oferecendo a ela o presente raro de sua atenção completa. E nesse espaço, o desejo deixa de ser uma negociação e passa a ser um fenômeno natural, uma consequência orgânica de 2 seres humanos se encontrando, sem máscaras, no campo da vulnerabilidade corajosa. A performance mantinha você visível, mas invisível. A presença o torna visível de uma forma que realmente importa. E essa presença autêntica da qual falamos exige um instrumento de percepção que você pode ter aprendido a desprezar: a sua sensibilidade. A frustração de se sentir perdido, de não entender o que ela quer, de ler mal os sinais e sair de uma interação confuso e desorientado, não é um defeito de caráter. É o sintoma de uma antena desativada. Você foi levado a acreditar que a sensibilidade é o domínio do frágil, do emotivo, do passivo, o território do cordeiro que sente o perigo, mas não pode fazer nada além de tremer. Essa é uma distorção que custa caro. A verdade é diametralmente oposta. A sensibilidade é o sistema de navegação do predador. Pense no leão na savana. Sua força é inquestionável, mas o que o torna o rei não são apenas suas garras. É sua audição aguçada que capta o farfalhar de uma folha a centenas de metros, sua visão noturna que percebe o movimento na penumbra, seu olfato que segue um rastro invisível. O predador de topo na cadeia é aquele que melhor sente o ambiente. Ele não age no escuro, ele lê o campo. Sua sensibilidade é o que o torna letalmente eficiente, não sua força bruta aplicada aleatoriamente. Transferindo essa metáfora para o campo das relações, a sua sensibilidade, a capacidade de perceber o estado emocional dela, o subtexto por trás das palavras, a energia que flui ou que está bloqueada, não é fraqueza. É a ferramenta de maior precisão que você pode ter. É o que lhe dá o timing perfeito. Saber quando avançar e quando recuar, quando falar e quando calar, quando tocar e quando dar espaço. A palavra certa na hora certa não é um truque de sedução, é um golpe de precisão cirúrgica, possível apenas quando sua antena está ligada e sintonizada na frequência da realidade, não do seu medo. Essa falta de sintonia é o que leva ao fracasso em um ritual inconsciente que permeia as interações,
o teste do reconhecimento emocional. Ela não faz isso com malícia planejada, é um mecanismo automático, uma sondagem do ambiente. Ela lança uma isca emocional. Pode ser um comentário carregado de ambiguidade. Acho que homens como você nem se importam com isso. Um silêncio prolongado depois de algo que você disse, uma mudança súbita no tom de voz. O objetivo inconsciente dela não é que você resolva o que quer que ela tenha lançado. O objetivo é muito mais simples e profundo. Ver se você percebe. Ver se o seu radar captou a alteração no campo. O homem com a antena desligada, operando apenas na lógica superficial, falha miseravelmente aqui. Ele pode ignorar totalmente o silêncio, avançando com outro assunto. Ele pode responder ao comentário carregado com uma explicação racional e defensiva. Claro que me importo, veja bem. Em ambos os casos, a mensagem que ele passa é: eu não estou te vendo. Estou vendo apenas as palavras, o problema, a superfície. O homem com a antena afinada, no entanto, faz algo diferente. Ele pode não dizer nada por um momento, sustentando o silêncio com uma calma que mostra que ele notou. Ele pode refletir o tom com um "isso pareceu pesado" ou um "tem algo por trás disso?". Ele não precisa ter a resposta, ele só precisa demonstrar que recebeu o sinal. Isso prova que ele está no mesmo canal de frequência, que é capaz de navegar nas mesmas águas emocionais. É uma validação poderosa e não verbal da realidade interna dela, e isso gera uma confiança instantânea e profunda. É o antídoto para a sensação feminina de solidão dentro de um relacionamento. Para afinar essa antena que foi atrofiada pela desconfiança de seus próprios sentimentos, proponham um método simples que inverte a dinâmica da conversa: a escuta da fala interna. Na próxima interação significativa, faça um esforço consciente para silenciar o seu monólogo interno. Desligue aquele ruído constante de "o que vou dizer em seguida? Isso está indo bem? Será que ela gostou?". Em vez disso, coloque toda a sua atenção consciente no como ela está falando. Não no conteúdo literal, mas no veículo. Sintonize-se no ritmo da fala. Ela está acelerada, hesitante, pausada. Perceba as pausas, onde elas acontecem, o que parece ser deixado no ar. Sinta a energia por trás das palavras. É leve, pesada, irônica, ansiosa. Isso é escuta ativa em seu nível mais puro e energético. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Sua resposta deixa de vir de um roteiro pré-fabricado, de um manual de o que dizer para agradar. Ela começa a emergir organicamente da sua percepção. Você para de responder às palavras dela e começa a responder à mulher que está emitindo essas palavras. Sua fala se torna uma continuação natural da dança energética que você está percebendo. Pode ser um aceno de cabeça no momento exato, uma pergunta que vai direto ao cerne do sentimento não dito, ou até mesmo um silêncio compartilhado que comunica mais que um discurso. Você se torna um espelho claro e não distorcido da realidade emocional do momento. Isso culmina em uma mudança de paradigma fundamental na sua identidade relacional, a transição de explicador para compreensor. O homem dividido que vive na jaula muitas vezes se apega ao papel de explicador do mundo. Ele acha que deve ter uma resposta lógica para tudo, que deve consertar os problemas dela, que deve justificar suas ações com uma racionalidade impecável. Essa postura, embora bem intencionada, é no fundo uma tentativa de controlar a narrativa e evitar a imprevisibilidade da emoção. É uma fortaleza verbal. O homem com a espinha dorsal emocional integrada abandona essa necessidade. Ele não precisa explicar, ele busca compreender. E a compreensão é um ato muito mais profundo e íntimo do que a explicação. Explicar coloca você acima, como o detentor do conhecimento.
Compreender coloca você ao lado, como um explorador do mesmo território desconhecido. Essa compreensão silenciosa, aquele olhar que diz, eu sei, eu vejo, não precisa explicar, é o imã mais poderoso que existe, porque ela atende ao desejo humano mais primordial, o de ser verdadeiramente visto e aceito. É a demonstração suprema de força. Você é tão sólido em seu próprio centro, tão seguro de sua própria estrutura, que pode se permitir ser completamente permeável ao mundo emocional ao seu redor, sem medo de se dissolver nele. Você não é a rocha que desvia a água. Você é o leito do rio, que contém e direciona o fluxo, sentindo cada contorno e se mantendo firme exatamente por conhecer sua própria forma. Nesse ponto, a atração deixa de ser uma questão de conquistar e se torna uma consequência inevitável de dois seres que se reconhecem em um nível que transcende o jogo. No entanto, esse estado de compreensão e presença pode parecer frágil se não for sustentado por uma estrutura interna flexível, mas inabalável. É aqui que muitos homens, ao tentarem sair da rigidez, caem no extremo oposto e se perdem. A dor que os leva a isso é a do tudo ou nada. Você reconhece o padrão. Ou você é o cara legal, complacente, que cede em tudo para evitar conflito e na esperança de ser amado, a passividade, ou você é o cabaço, rígido, explosivo, que se impõe de forma agressiva diante de qualquer ameaça percebida à sua autoridade, a rigidez agressiva. O que poucos percebem é que esses dois polos são faces da mesma moeda, o medo. Medo da rejeição, no primeiro caso, medo da impotência e da perda de controle, no segundo. Ambos são reações desesperadas de um ego que não se sente seguro o suficiente para navegar as nuances. A ferida que ambos escondem é a da impotência disfarçada, de achar que o poder está em nunca ceder ou em sempre ceder. A verdadeira ferida é a falta de um centro gravitacional próprio, uma espinha dorsal que permita movimento sem colapso. Essa oscilação entre os extremos é o que gera confusão nas mulheres e a frustração em você, porque nenhuma das posições é autêntica. Ambas são reações ao medo, e o medo é um cheiro energético que afasta a atração genuína. Isso nos leva a um erro comum na construção de limites: achar que fronteiras saudáveis são muros de concreto. Um muro de concreto é uma estrutura binária, ou está tudo fora ou tudo dentro. É uma defesa paranoica que, ao buscar segurança total, garante a solidão total. Nada entra, nem o desrespeito, mas também não entra a ternura, a vulnerabilidade compartilhada, o amor. Uma fortaleza com muros altos demais é, em última análise, uma prisão. A fronteira de um homem integrado é diferente. Ela se assemelha mais à membrana de uma célula saudável. Uma membrana celular é seletivamente permeável. Ela tem inteligência. Ela avalia o que se aproxima e decide o que permite entrar: nutrientes, oxigênio, sinais benéficos, e o que bloqueia: toxinas, vírus, ameaças. Ela é flexível, dinâmica e vital para a troca com o ambiente. Transferindo, suas fronteiras emocionais devem funcionar assim. Elas permitem a entrada da conexão, da intimidade, da vulnerabilidade do outro, os nutrientes, porque você tem um sistema interno forte para processá-las. E elas bloqueiam firmemente o desrespeito, a manipulação, a chantagem emocional, as toxinas. A chave está na seletividade, não na negação total. Um homem com fronteiras de membrana sabe dizer um não firme a um pedido abusivo de tempo ou energia, mas é capaz de dizer um sim aberto e caloroso a um convite para a intimidade. Ele não é definido pelo não, ele é definido pelo seu critério soberano do que merece entrar em seu espaço interior. O segredo para operar nesse ponto de equilíbrio é o que chamamos de flexibilidade com centro firme.
Visualize um bambu em uma tempestade tropical. Seus caules se curvam de forma dramática, quase tocando o chão. A flexibilidade é extrema. No entanto, ele não se quebra. Por quê? Porque suas raízes estão firmes e profundas no solo. A tempestade passa e o bambu lentamente retorna à sua posição vertical, muitas vezes mais forte por ter resistido à pressão. Sua espinha dorsal emocional deve operar na mesma dinâmica. O centro firme são suas raízes, seus valores não negociáveis, seu autorrespeito, sua visão de longo prazo para si mesmo. Esses não se movem. A flexibilidade está na tática, no comportamento do momento. Você pode ceder em um debate sobre para onde ir jantar, flexibilidade tática, sem ceder no seu princípio de ser tratado com consideração. Você pode ouvir uma crítica sem se desmanchar, flexibilidade para receber o feedback e, ao mesmo tempo, defender seu ponto de vista com calma se discordar, centro firme na sua perspectiva. A flexibilidade mostra que você é seguro o suficiente para não levar tudo como um ataque pessoal. O centro firme mostra que você não é um barco à deriva, à mercê de qualquer opinião ou emoção alheia. É essa combinação que transmite a segurança excitante de que falamos anteriormente. Para praticar isso de forma concreta, inicie com um exercício de cedência estratégica. Identifique, nesta semana, uma situação de baixa pressão onde seu padrão automático seria impor sua vontade de forma rígida, não porque seja realmente importante, mas por puro orgulho ou por uma necessidade inconsciente de afirmar controle. Pode ser uma discussão banal sobre um filme, um caminho a percorrer ou uma pequena decisão doméstica. Nessa situação específica, faça o oposto. Ceda conscientemente. Diga com genuína leveza: você tem um ponto, vamos fazer do seu jeito. Ou, sua ideia é boa, pode ser assim. Observe atentamente o que acontece. Primeiro, dentro de você. A sensação é de fraqueza ou de uma paz peculiar de ter escolhido sua batalha? Depois, observe a reação dela. A dinâmica se tornou mais leve? Houve surpresa seguida de relaxamento? A verdadeira autoridade, a do soberano interno, não teme ceder em território periférico, porque ele sabe que sua posição central, seu trono, não é ameaçado por um ajuste tático nas fronteiras do reino. Essa cedência estratégica não é submissão, é uma demonstração de confiança. É você dizendo através da ação: meu poder não é tão frágil a ponto de ser abalado por esta pequena coisa. Eu posso dar isso. E, paradoxalmente, ao dar, você ganha respeito. Essa prática refina, por fim, a sua linguagem interna e externa, conduzindo-o à linguagem do poder integrado. O homem na defensiva ou no ataque usa a linguagem da fortaleza estática. Não, imutável, inabalável, é assim e pronto. É uma linguagem de muralhas. O homem centrado na sua espinha dorsal adota a linguagem da soberania dinâmica. Suas palavras-chave são: eu escolho, eu permito, eu direciono, eu decido que. A diferença é sutil na forma, mas colossal na substância. Soberania implica posse interna e ação deliberada. Quando você diz: eu escolho ouvir você agora, você não está sendo passivo, você está exercendo sua agência. Quando diz: não permito que me falem desse jeito, você não está apenas reagindo com raiva, você está administrando os termos de engajamento no seu reino interior. Essa linguagem nasce da consciência de que você não é uma vítima das circunstâncias ou das ações dos outros. Você é o administrador da sua experiência. Você não está se defendendo de um ataque constante. Você está confiante, permitindo tráfego seletivo através das suas fronteiras de membrana. Essa postura comunicativa, mais do que qualquer conteúdo específico, é o que sinaliza para o mundo e para as mulheres que valem a pena que você não está mais jogando o jogo do medo.
Você está ocupando um território diferente, onde a força não precisa gritar e a sensibilidade não precisa sussurrar. Elas podem, finalmente, conversar entre si dentro de você. Há, porém, um território dentro de você que essa linguagem de soberania deve aprender a governar, não a exilar, o seu lado sombrio. A tentativa de ser perfeitamente bom, inofensivo, emocionalmente correto em cada pensamento e ação é uma sentença de morte para o seu magnetismo. A dor da santificação inútil é a de se tornar previsível, sem sal, sem gosto. Você se transforma no homem genérico, aquele que nunca ofende, nunca contradiz, nunca deseja com intensidade que possa ser constrangedora. O desejo oculto por trás dessa máscara é legítimo, o desejo de se expressar plenamente, sem a camisa de força do homem civilizado que deve reprimir cada impulso natural que não se enquadra em uma bondade edulcorada. Você anseia por autenticidade total, mas teme que o preço seja a rejeição. No entanto, ao sufocar essa sombra, você não está se tornando mais virtuoso, está se tornando menos interessante. A atração, em seu nível mais primordial, não se alimenta apenas de luz. Ela é fascinada pelo contraste. A natureza, nosso maior livro de símbolos, é categórica nesse ponto. Sem sombra, não há profundidade. Observe uma floresta à luz do sol. Sua beleza e mistério não vêm das áreas totalmente iluminadas, mas da interação entre a luz e a sombra. São os cantos escuros, os clarões de sol filtrando pela densidade, o contraste entre a clareira e o bosque fechado que criam profundidade, textura e a sensação de que há algo a ser explorado. Um homem que apresenta apenas a sua face clara, aceitável e socialmente aprovada é como uma floresta plana, sem relevo, sob um sol do meio-dia. Tudo está visível, nada está escondido, não há mistério, não há convite para a exploração. E onde não há mistério e profundidade, não há espaço para o desejo crescer. O desejo genuíno requer um toque de perigo percebido, não um perigo real de violência ou caos, mas a sensação de que há forças primárias e potentes sob um controle hábil. Seu lado sombrio é composto por essas forças, a agressividade canalizada, não a violência, mas a capacidade de luta e assertividade, a competitividade saudável, a possessividade territorial, proteger o que é seu, a sexualidade bruta e instintiva, a ambição feroz. Essas são as energias que dão piso, presença e, sim, perigo ao caráter de um homem. Um homem sem elas é leve demais para criar uma atração gravitacional significativa. É crucial, no entanto, entender com a clareza de um cirurgião. Integrar não é igual a agir. Este é o ponto onde a maioria se perde e justifica a repressão total com medo de se tornar o que despreza. Integrar a sombra significa dar um assento à mesa da sua consciência a todas essas energias. É olhar para a sua raiva, o seu ciúme, a sua luxúria, a sua ambição desmedida e dizer: eu vejo você. Você existe em mim. Você é uma parte da minha força primária. Você convida essas energias para a luz da sua consciência, não para que elas comandem o banquete, mas para que você, como soberano, possa conhecer a natureza de cada um dos seus súditos. Quando você nega a existência delas, elas governam a partir do porão, através de atos passivo-agressivos, de explosões incontroláveis, de desejos reprimidos que se transformam em comportamentos obsessivos. A mulher emocionalmente inteligente sente isso. Ela sente a energia contida e desgovernada. O que a atrai não é o homem que age cegamente a partir da sombra, ou babaca, mas o homem que a tem integrada. Ela sente que você é capaz de fogo, de paixão intensa, de defender um limite com ferocidade, mas que escolhe cozinhar com esse fogo, aquecer o ambiente com ele, e não incendiar a casa. Essa é a definição de segurança excitante.
É a combinação da capacidade com o controle. É o leão que pode rugir, mas que descansa ao seu lado porque escolhe fazê-lo. Para iniciar esse processo de integração de forma segura e privada, pratique o diálogo com a sombra. Pegue um papel ou abra um documento digital seguro e escreva por alguns minutos começando estas frases. Minha raiva quer. Meu ciúme quer. Minha luxúria quer. Minha ambição mais selvagem quer. Deixe fluir. Não censure, não julgue moralmente. Permita que os desejos mais brutos e politicamente incorretos se manifestem no papel. Este não é um plano de ação, é um mapa do território interno que você precisa conhecer. Depois, leia o que escreveu. E então, faça a pergunta do soberano. Desta energia bruta e primária, o que eu escolho manifestar de uma forma que me sirva e seja condizente com o homem que quero ser? Talvez a raiva queira gritar e humilhar, mas você escolha manifestá-la como uma assertividade firme e imóvel. Talvez a luxúria queira possuir de forma objetificadora, mas você escolha canalizá-la como um desejo intenso e presente, expresso com respeito e timing. Você não está eliminando a energia, está transformando-a de um impulso cego em um poder direcionado, alquimia interna. A consequência final desse trabalho é o nascimento do arquétipo mais magneticamente poderoso, o homem perigoso, porém seguro. Perigoso não porque ele vai machucá-la, mas porque ele tem acesso inegável a forças primárias, instintivas, que podem ser imprevisíveis e intensas. Ele não é domesticado, amansado pela sociedade a ponto de ser inofensivo. Ele é domado. A dominação é interna. Ele é o próprio domador de suas feras. E existe uma atração primordial, arquetípica, pela força que está sob julgo próprio. A mulher, inconscientemente, lê isso como o parceiro mais capacitado para a vida. Alguém forte o suficiente, mas controlado o suficiente para não ser a fonte do perigo. Este é o ápice do magnetismo masculino. Ele não emana apenas bondade ou força, ele emana potencialidade integrada. Ele é a floresta com profundidade, o fogo na lareira, o leão de coleira invisível. Sua presença comunica que com ele a vida será mais vivida, mais intensa, mais real, mas dentro de um container de segurança emocional provido por seu autocontrole. É essa dualidade resolvida dentro dele que gera a atração quase gravitacional, a sensação de que ele é o prêmio, o território a ser conquistado, e não o suplicante. Quando você para de brigar com sua sombra e aprende a sentar-se à mesa com ela, você deixa de ser um conflito para se tornar uma solução. Quando força e sensibilidade deixam de ser partes negociando um tratado de paz dentro de você e se fundem em um único material, algo fundamental muda na sua presença no mundo. O sintoma final de que a integração ainda não ocorreu é a busca obsessiva por técnicas. A angústia de o que dizer, como agir, qual o próximo passo, é a evidência clara de que você ainda se vê dividido. Você está tentando encontrar o script externo que vai orquestrar as partes internas em conflito. O homem integrado não opera a partir de técnicas. Ele opera a partir de um estado de ser que é em si mesmo uma fusão completa. Desse estado interior, que podemos chamar de completude ou soberania interna, brotam ações e palavras apropriadas, únicas e não ensaiadas para cada situação. Você não decide, agora vou ser sensível, ou agora preciso ser forte. Você simplesmente é, e a resposta adequada emerge porque ela é a expressão natural da sua totalidade frente a um estímulo específico. Perguntar o que um homem integrado faria é ainda estar do lado de fora. A verdadeira questão desaparece, substituída pela experiência direta. O que emerge de mim agora diante disso? O fator-chave que define esse estado e o torna magneticamente irresistível é a vibração da completude.
Pense em um instrumento musical perfeitamente afinado, como um violão com cordas novas. Não importa qual nota você toque, se é um acorde maior, alegre ou menor, melancólico, o som será harmonioso, ressonante, verdadeiro. A afinação é o estado fundamental. Você, como homem integrado, é esse instrumento afinado. Sua nota pode variar, pode ser a firmeza inegociável em um conflito de trabalho ou a ternura silenciosa ao confortar alguém querido. A vibração de fundo, porém, é sempre a mesma, a autenticidade sólida e sem conflito. As mulheres, especialmente as emocionalmente inteligentes, são leitoras primárias de vibração, não de scripts verbais. Elas percebem a dissonância entre o que você diz e a energia que você emana. Quando sua força e sua sensibilidade estão em guerra, a vibração é de conflito e insegurança, mesmo que suas palavras sejam perfeitas. Quando elas se fundem, a vibração é de paz poderosa, de presença incontestável. É essa frequência, mais do que qualquer comportamento específico, que atrai, conforta e cativa. É a prova viva de que você não está representando, você está habitando a si mesmo. Isso expõe o erro fatal que muitos cometem na reta final da jornada: tentar adicionar sensibilidade como um acessório. Eles pensam: tenho a força, agora preciso colocar um pouco de sensibilidade para equilibrar. Essa abordagem de kit de montagem é farsante e será percebida como tal. Agora vou ser sensível é uma performance tão transparente e inautêntica quanto agora vou ser durão. A integração não é uma soma aritmética, é uma fusão alquímica. É o processo de pegar o ferro bruto da sua força instintiva e a água da sua sensibilidade e, através do fogo da consciência e da prática, forjá-los juntos até se tornarem aço temperado. O aço não é ferro mais água, é uma nova substância, com propriedades superiores, mais resistente que o ferro sozinho e mais flexível que a água congelada. Você não é forte mais sensível, você é forte sensível, uma coisa única e indivisível. Nesse estado, a sensibilidade informa a força, dando-lhe precisão e tempo. A força sustenta a sensibilidade, dando-lhe coragem para se expressar. Uma não existe sem a outra, elas são dois aspectos da mesma realidade integrada. Para testar onde você está nesse espectro, faça o teste simples da resposta ao choro. Imagine ou lembre-se de uma situação real onde uma mulher querida está chorando diante de você. Observe a reação do seu eu dividido. Ele entra em pânico, preso em um dilema intelectual. Devo consolar? Isso é sensibilidade? Ou devo ser forte e contido, oferecer uma solução? Isso é força. A hesitação nasce da necessidade de escolher entre duas partes separadas de si mesmo. Agora, observe a resposta do homem integrado. Ele não escolhe a partir de um menu. Ele sente o que emerge do seu centro unificado. Talvez emerja um impulso de abraçá-la em silêncio, segurando-a com firmeza, um ato que é força que oferece contenção e um porto seguro. Talvez emerja a vontade de dizer, com uma voz suave, mas sólida: estou aqui, pode deixar sair. Uma frase que é sensibilidade expressa com direção clara. A ação em si é quase irrelevante. O que importa, o que será sentido visceralmente por ela, é que a ação nasceu de um centro silencioso e unificado, não de um conflito interno barulhento. É a diferença entre um gesto calculado e um gesto natural. A autenticidade do gesto é o que cura, conecta e aprofunda a atração. A linguagem final e mais eloquente desse estado integrado não é verbal. É o silêncio que fala mais alto.
A maior prova da sua espinha dorsal plenamente formada é a sua capacidade de habitar um silêncio confortável, completo e carregado de presença. Você não sente a necessidade neurótica de preencher todos os espaços com piadas, com histórias de conquistas, com perguntas ou com discursos. Você pode simplesmente sentar, existir e estar bem com isso. Esse silêncio não é vazio, constrangedor ou evasivo. Está cheio de você. É um silêncio que emana a vibração da completude. Nele não há carência por atenção, não há busca por validação, não há medo da rejeição. Há apenas um homem, inteiro, presente. E isso, mais do que qualquer palavra de sedução, qualquer presente caro ou qualquer gesto grandioso, atrai aqueles que estão prontos para algo real. Porque apenas alguém que também está em paz consigo mesmo, ou buscando ativamente essa paz, consegue permanecer nesse espaço silencioso com você sem tentar preenchê-lo com ruído. Ele funciona como um filtro energético poderoso. Ele diz, sem dizer uma única palavra, eu estou completo. Você é bem-vinda à minha presença, mas não é responsável por completá-lo. É o convite mais poderoso e não ameaçador que um homem pode fazer. A jaula, portanto, sempre esteve aberta. A porta era a crença de que você precisava escolher entre ser forte e ser sensível, entre ser um rochedo e ser um rio. A jornada que percorremos nos mostrou que essa é uma falsa dicotomia. A espinha dorsal não é nem rochedo nem rio. É a estrutura que permite ao corpo se erguer como um rochedo e se curvar com a fluência de um rio. Revisamos a paralisia da divisão e a descobrimos como uma performance esgotante. Entendemos que a sensibilidade é o sistema nervoso dessa espinha dorsal, a antena que guia a força com precisão de predador. Aprendemos que a flexibilidade com centro firme é a dinâmica vital e que integrar o lado sombrio, não agir a partir dele, mas reconhecê-lo e direcioná-lo é o que infunde magnetismo autêntico à sua presença. Você não precisa mais oscilar entre os extremos. O caminho do meio não é a mediocridade, é a mestria. A revelação final, que desfaz o último nó de ansiedade, é esta. O poder que você busca é uma consequência, não um objetivo. O poder emocional, o magnetismo, o respeito, o desejo profundo, tudo isso são subprodutos, efeitos colaterais benéficos do estado de homem integrado. Parar de correr atrás deles como objetivos em si e focar toda a sua energia em construir e habitar sua própria inteireza é o paradoxo que liberta. É quando você para de pescar com ansiedade, lançando iscas específicas para pegar um peixe específico, e simplesmente se torna um oceano, calmo e profundo, que os peixes começam a vir. Eles virão porque o oceano é um habitat, não uma armadilha. Sua tarefa não é conquistar, mas tornar-se habitável. Isso não é um conceito para ser arquivado, é uma prática contínua de percepção. Toda interação, todo conflito interno, todo momento de tédio ou de tentação de cair em velhos padrões é um dojo. Sua pergunta mestra, a bússola para quando se sentir perdido, é simples e direta. Neste momento, estou vindo de um lugar de divisão ou de um lugar de inteireza? A resposta, sentida no corpo, não pensada, o guiará de volta ao centro. O homem que você se torna ao fazer dessa prática seu novo fundamento, colhe recompensas que transcendem o desejo sexual ou a conquista romântica. Sim, você atrairá conexões mais profundas e significativas, mas a maior recompensa é interna. É o fim da guerra civil dentro de você. É a paz de ser um só. É a dignidade silenciosa de um homem que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para as mulheres, nem para outros homens, nem para o mundo, porque ele sabe, nas fibras do seu ser, o que é.
Ele sabe que sua masculinidade não é uma jaula de expectativas alheias. É a espinha dorsal que lhe permite curvar-se para semear, erguer-se para colher, ajoelhar-se para amar e colocar-se de pé para proteger, usando sempre a mesma estrutura flexível e forte. É o eixo invisível em torno do qual uma vida soberana e significativa pode gerar. Agora, respire. Sinta, só por um instante, a possibilidade dessa estrutura dentro de você. Ela sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida e fortalecida. O caminho do soberano interno não é uma linha de chegada, é um modo de caminhar. A jaula está aberta. A escolha, como sempre, foi, é e será sua.